Inquilino pode participar do conselho? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico. Estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, pediria a você que faça aqui a sua inscrição no nosso canal, que acione o sininho para ser notificado de novos vídeos e que também dê o seu joinha, que isso contribui aqui para o nosso trabalho dentro do YouTube. Quer receber as edições do Jornal do Síndico? Encaminhe um oi aí no nosso WhatsApp. O código de área é o 31 e o número é o 98481-7642. Hoje aqui com a gente recebemos mais uma vez a visita do Dr. Quênio Pereira, que é advogado especializado em direito imobiliário e condominial. Tudo bem, doutor Quênio? Seja bem-vindo aqui ao Comorar mais uma vez. Prazer é todo meu. Tudo bem, Márcio? É muito bom estar com você novamente, junto com os nossos amigos no Jornal do Síndico, para E, trocarmos ideias. e um feliz 2025, né? Já que é a primeira vez que a gente está conversando esse ano aí. Com certeza, um ano novo aí, com muita vitória, satisfação e muita saúde para todos. Então, doutor Kenny, vamos começar o ano, né? Colocando informação aí para circular e informar os síndicos e síndicas de condomínio, né? E essa questão, né, do inquilino, coitado do inquilino, hein, doutor Kenny? Inquilino O sofre no inquilino, condomínio, né? ele já paga aluguel, né? Que não tem casa própria ainda, mas por outro lado tem outros benesses, né? Que ele pode Isso. aplicar o dinheiro em outro investimento e ter renda também com esse dinheiro que poderia estar comprando imóvel. Mas o detalhe é que o inquilino no condomínio realmente é delicado, porque na prática ele não tem poder nenhum, ele só paga a cota condominial, porque a assembleia é de condôminos. Mas tem muitos inquilinos extremamente interessados no condomínio, interessados em melhorar o prédio. Pois é, por isso que vem, né, essa dúvida, né? Porque a gente sabe, né, doutor Quênio, que tanto para você ter um quórum em assembleia, né, aquelas pessoas participarem mesmo da administração do condomínio é uma coisa difícil, né? Acaba ficando num círculozinho ali de poucas pessoas e acabam assim, né, concentrando mesmo as questões todas e as pessoas acabam ficando cansadas, né? E às vezes chega um inquilino em um condomínio, às vezes o inquilino pode ter até boas intenções, boas ideias. E aí vem a pergunta, né? O inquilino, né, ele pode participar do conselho fiscal, né, administrativo do condomínio? O inquilino, ele pode até ser síndico, né? Porque a própria lei fala que o síndico pode ser eleito condômino ou não. Da mesma forma, no conselho, em qualquer conselho fiscal ou administrativo, ele pode participar, ele pode ter voz ativa. Agora, tem um detalhe importante: a lei permite, repito, condômino ou não, ser síndico e pode ser também conselheiro. Agora, se a convenção limitar e somente condôminos possam fazer parte do conselho ou ser síndico, aí não tem jeito. Então tem que ser condômino. Mas grande parte das convenções é omissa em relação a isso. Então, havendo a restrição de ser só condômino, aí tem que ser proprietário para participar do conselho. E muitas convenções são omissas em relação a isso, sabe por quê? Porque o prédio é pequeno. Então, se limitar, né, geralmente vai ter dificuldade de encontrar conselheiros. Então, a regra geral são três conselheiros, né? Pode ter um conselho somente, fiscal e consultivo, e na prática é possível, sim, em regra, o inquilino participar do conselho. Pois é, você falou aí que as convenções são omissas, que os prédios são pequenos, a maioria dos prédios são pequenos, mas nem só isso, né, doutor Kenny? Porque as convenções também são muito antigas. Uhum. Então, assim, elas não previam isso e, vamos dizer assim, lá no início, né, a maioria das pessoas que moravam em condomínio também eram praticamente proprietários, né? Você não tinha tanto, né, investidores que compram unidades para poder alugar. Isso eu estou falando lá dos anos 50, 60, até os anos 70, né, doutor Kenny? É a Você sua.
A sua fala tem sentido e fundamento técnico. Teve o censo de 10 anos para cá do IBGE, o censo 2022, e houve a apuração de que cresceu a base de inquilinos no Brasil. Então, hoje, de 10 anos, de 2000 a 2010 a 2022, em 12 anos, aumentou em 8% o número de inquilinos no Brasil e reduziu o número de proprietários. A classe mais jovem está preferindo, às vezes, alugar imóvel do que aplicar na casa própria, porque tem maior facilidade de locomoção, de mudar de cidade. Então, a sua observação tem prova técnica, né? Realmente está acontecendo. Está cada dia mais aumentando o número de inquilinos no Brasil. Agora, o doutor Quênio, voltando aí à participação do inquilino no conselho, né? Você já falou que é possível, né? Principalmente se a convenção for omissa, então ele pode participar tanto do conselho fiscal ou consultivo, mas se a convenção ela fala que só poderá participar, né? Ser conselheiro o condômino proprietário. Aí eu te pergunto, que tem essa questão do inquilino também poder ou não poder participar de assembleia, que não é o nosso tema aqui, mas acaba Uhum, a gente entrando nisso. E eu vejo alguns advogados nesse meio falando, porque tem a lei do condomínio, você tem o Código Civil e você tem a lei do inquilinato, né? Que a lei uhum. do inquilinato ela possibilitava a participação dos inquilinos nas assembleias que tratavam das despesas ordinárias, né? Estou Correto. correto, não estou? Corretíssimo. Né? E hoje, com o novo Código Civil que fala que quem tem direito de participar é o condômino, seria o morador, né? Uhum. O condômino proprietário, né? Eu vejo alguns advogados falando também que assim que ele não pode votar, mas poderia participar sem se manifestar. Isso de uma assembleia, né? Quer dizer, se o inquilino dentro de um condomínio ele tem essa habilidade aí com números, com documentos, mesmo a convenção proibindo, ele poderia participar ali do grupo de conselheiros, dando um auxílio, mas não, vamos dizer assim, assinar as aprovações, né, dos balancetes, da documentação, ou isso de forma alguma? É uma boa colocação, Márcio. Primeiramente, esclarecer a questão do voto, né? Então, no Brasil não existe o conceito de repristinação, que é o seguinte: a lei do inquilinato é de 91. Então, a lei do inquilinato, quando surgiu, ela possibilitou o voto do inquilino. Só que, posteriormente, veio o Código Civil de 2002, Código Civil de 2002, e proibiu. O Código Civil coloca bem claro: quem pode participar e votar é apenas condômino. Isso está no artigo 1335 do Código Civil. Então, o Código Civil passou a regulamentar essas questões condominiais, que antes era somente na Lei 4.591, de 64, e não existe repristinação, ou seja, tem uma lei que entrou em vigor, outra voltou. Não. Na prática, a última lei que trata do assunto é o Código Civil 2002. Então, o artigo 1335 é claríssimo. Só pode participar da Assembleia ou votar quem é condômino. Nada impede. Eu tenho imobiliária, eu tenho uma empresa que administra centenas de imóveis e tem casos que o locador, o proprietário, ele concede uma procuração para o inquilino. Então, eu quero frisar que tem inquilinos altamente preparados, muito interessados, bem intencionados, que eles podem chegar para o proprietário, para o locador, e solicitar a procuração. E tem locador que concede, porque o inquilino é pessoa bem intencionada. Então, mas não existe essa possibilidade do inquilino vir a opinar na Assembleia, porque isso fere a lei. E um fato interessante: vamos abrir uma exceção. O que acontece é que qualquer condono vier questionar, ele vai ter razão. Então, eu, particularmente, como advogado que administra centenas de imóveis, que trabalha com condomínios, eu acho imprudente
deixar o inquilino participar da assembleia, que pode dar nulidade, inclusive. Ele pode dar uma opinião, que é natural, essa opinião influenciar os votos, e isso acarretar uma possível nulidade. Então, para evitar aborrecimento, prefiro evitar, resguardar e só fazer assembleia com condôminos ou procuradores. Repito, eu oriento o inquilino a buscar uma procuração para que ele possa votar, né? Agora, independente disso, ele tem muitas situações de participação que ele pode vir a ser eleito, repito, do conselho. Se o conselho não está restrito a condômino, pode ser eleito. Ele pode ser eleito síndico, mas a participação e a votação é somente em relação por parte de condôminos. Então, acho importante evitar polêmica. E tem um fato interessante em condomínio: são muitas cabeças, são dezenas de pessoas. Então, se eu abrir uma exceção, gera uma polêmica tão grande que não compensa. Tá, tá, mas a gente acabou variando aqui para a questão das assembleias, né? Da Uhum, participação em assembleia. Mas o caso que eu estava perguntando é que, assim, a convenção falando que no conselho só pode ser eleito conselheiro quem é condômino, uhum. então o inquilino estaria de fora. A minha pergunta é assim, mas o inquilino, ele pode, vai ter lá a reunião do conselho para ver as contas, prestar alguma consultoria para o síndico, né? Esse inquilino, informalmente, né? Ele pode ser convidado ali, igual eu estava falando, às vezes ele tem experiência como contador, ou mesmo, Pode. Entendi né? agora. Sem assinar Não, nenhum documento, mas participar como uma pessoa, convidado, como inclusive até como convidado. técnico, né? O conselho síndico tem direito de se orientar por técnicos, por especialistas. Então, tem uma questão lá de quebrou o elevador e tem a questão que seria quem seria o responsável juridicamente. Pode ser um inquilino, seja um advogado que entenda o assunto. Pode ser um inquilino, seja um engenheiro, né? Então, ele vai dar uma opinião como morador, como técnico, né? Essa opinião técnica, né, independente de ser inquilino, ela é muito bem-vinda. Aí, nesse ponto, eu concordo que ele pode ser chamado pelos conselheiros, né, para pedir uma opinião, para orientar na melhor decisão. É possível, sim, e é muito bem-vindo. Doutor Quênio Pereira, muito obrigado, doutor Quênio, pelos seus esclarecimentos aqui no Comorar. Por nada, foi um grande prazer, Márcio. Você pode contar sempre comigo aqui. Pode deixar que a gente chama, aqui a gente chama sempre. Sem dúvida, não. E você aí, gostou dessa informação? Então já vai compartilhando aí com seus moradores, com os inquilinos aí do seu prédio, né? Chame os inquilinos também para participar aí da administração do seu condomínio, né? Pode ter gente que tenha muita disponibilidade e experiência para colaborar com você. Não se esqueça de fazer sua inscrição aí no nosso canal, né? Acionar o sininho e dê o seu joinha aí para colaborar com a gente aqui no YouTube. O Comorar volta numa próxima oportunidade com novos vídeos. Até lá!